Olá, boa tarde a todos. Bem-vinda. Eu sou Mônica Nóbrega e levo mensalmente, com muita satisfação, esse talk show do Hospital Anchieta, que é o único em Brasília que faz esse tipo de serviço, levando à comunidade, levando pela internet, informações que muitas vezes nós não conseguimos facilmente, ou só através do Google. Para você não precisar consultar o Google, a gente traz 2 especialistas aqui hoje para falar das doenças do frio, que, por sinal, está frio, né, gente? Doenças do frio, tipo joelho dói mais, todas as ites. Então, a gente traz a doutora Tatiana Matos, otorrinolaringologista, e o doutor Cláudio Whittaker, que é ortopedista. O nosso microfone está com o Felipe ali, para quem quiser fazer a pergunta diretamente ao doutor. E esse é o Saúde em Dia, que o Hospital Anchieta faz com muito carinho e muita seriedade para todos vocês. Por que todas essas ites acontecem no frio? Isso é psicológico, isso é fisiológico, é renite, é fungite, é tudo. O que é, doutora? É verdade. Acontecem todas as ites no frio. Na verdade, tem algumas variáveis. Primeiro, no frio as pessoas tendem a ficar muito aglomeradas, fechar as portas, então deixa de entrar o sol, deixa de entrar a ventilação, então aquele ar fica com uma circulação maior de vírus e bactérias. Isso acontece tanto no ambiente do hospital, quanto nas creches, na escola, e muitas vezes até em casa, né? Então, a pessoa vai para o seu trabalho, traz aqueles vírus e bactérias daquele trabalho, aí vai a mãe para um trabalho, o pai para o outro, a criança para a creche ou para a escola, e fica todo mundo naquele ambiente mais fechado, então fica um ambiente com maior quantidade de vírus e bactérias. E nessa troca a gente está com o ambiente aberto para receber, né? E aí a gente fica também mais susceptível, porque o ar, nessa época do ano, aqui em Brasília principalmente, além de frio, é seco. Então, é um ar que eu falo que agride muito a mucosa. Então, quando você respira, é um ar que machuca toda a via aérea. Machuca o nariz, machuca a garganta, machuca a laringe e por aí vai. E com isso faz com que essa mucosa toda fique inchada, que a gente chama do edema. Isso proporciona maior quantidade de catarro, de muco e leva com mais frequência a todas essas ites. E nós vamos falar de cada uma daqui a pouco, especialmente aqui nessa seca. Mas eu quero fazer uma pergunta, que cabe à sua área, mas eu vou perguntar, na verdade, para o doutor Cláudio. Essa história de que quando vai chover meu dedo dói, é fato? Boa tarde. Realmente é um fato. As nossas juntas têm um poder de sentir a pressão atmosférica. Olha! Assim que a pressão atmosférica cai, que acontece num período de pré-chuva e frio, a gente já sente, as terminações nervosas sentem. Inconscientemente, algumas pessoas têm esse poder de prever meteorológico. Alguém aqui tem isso? Você tem? Me dói o joelho, o dedo, o quê? Os 2 joelhos, aí vai chover. Vai chover ou vai estar muito frio. Exatamente. Por que é que as juntas doem no frio? Pode doer em quem já tem alguma patologia articular, de alguma junta já inflamada ou com alguma degeneração. Em pessoas normais pode ter uma dor leve relacionada ao não uso daquela articulação, mas em pessoas que já têm alguma artrite, ela dói mais no frio. Isso porque a terminação nervosa fica mais sensível e diminui um pouco a circulação no local. Tem menos sangue naquela articulação. Então é uma boa ideia, por exemplo, anoiteceu e esfriou, botar uma coisinha quente? Sim, alguma articulação junta que esteja dolorida, no período mais frio, você colocar uma compressa quente, um banho quente também. E o próprio agasalho, um cobertor adequado, isso faz com que melhore aquele quadro doloroso. Vamos falar das faringite, amidalite, renite. Nessa época seca, não somente frio, a gente também sofre muito aqui. E por estar com frio, tem a ilusão de que não está com sede. Uma coisa busca a outra? Com certeza. Como tem associação com o estado da mucosa, né, do nariz, da garganta, se você não bebe água,
ela vai ficar uma mucosa mais ressecada. Então, ela fica mais facilmente machucável pelo clima seco. Então, o ar entra pelo nariz. No nariz, a gente tem cornetos, né, que são estruturas capazes de aquecer o ar, umidificar, faz com que esse ar fique mais saudável para passar pela garganta. Se a gente já está com a mucosa ressecada, essa mucosa não vai trabalhar bem. E isso depende de lavagem com soro fisiológico e beber água. Então, essas duas associações são super importantes no frio. E muita gente esquece, porque acha que como o nariz está seco, não precisa lavar, suar, porque ele não está produzindo catarro. E é justamente nessa hora que você precisa lavar mais. E a questão da amidalite é por conta exatamente dessas bactérias e vírus que estão no ar. Justamente. E tem ainda o fato de que normalmente as pessoas ficam com o nariz entupido e começam a respirar pela boca. E aí o ar não é filtrado, não é aquecido, não é umidificado. Então, eu brinco com os pacientes, eu falo assim, o ar entra rasgando pela boca, machucando. Verdade. E aí tem mais facilidade das bactérias que já estão lá causarem doença, infecção mesmo. Doutor Cláudio, no inverno as pessoas ficam com mais preguiça de caminhar, correr, malhar, embora Brasília seja uma cidade onde as pessoas mais malham, mais fazem exercício físico proporcionalmente. Alguma recomendação para esse tipo de exercício? Mesmo no frio, vá caminhar, agasalhado e tal. E o que a gente pode fazer para que o pé não sofra tanto, o joelho não piore? No frio as pessoas ficam com aquela preguiça, né? De hoje está meio frio, não vou para academia, não vou andar na rua, não vou nadar, né? Nadar principalmente. Ave Maria. Então, assim, a gente deve buscar manter a nossa atividade física, nossa caminhada, nosso nível de atividade, porque se a gente para, as juntas começam a enferrujar, falando popularmente, mas ela perde a lubrificação. Se a gente para de movimentar um joelho, um cotovelo, tornozelo, quadril, a gente não está nutrindo a cartilagem articular. Então, o exercício físico melhora essa lubrificação, é? Melhora, e não é só a cartilagem, a musculatura, os ligamentos, todas as estruturas ali do aparelho locomotor, elas dependem do movimento. Qual é a diferença da artrite para a artrose? Em que lugares quais são os pontos que são acometidos? Junta da mão, joelho? Qual a diferença em primeiro lugar? A diferença básica é a inflamação. A artrite, o nome it quer dizer inflamação, é uma inflamação da articulação. A artrose é uma patologia degenerativa, um desgaste, que não necessariamente tem uma inflamação, pode ser uma questão mecânica, um trauma que a pessoa teve, uma degeneração articular. Na prática, isso se manifesta diferente. A artrite ela pode surgir do nada, espontaneamente, como um reumatismo. A pessoa está lá parada e de repente começa a doer uma articulação. Pode ser uma artrite reumatoide, uma artrite séptica. A artrite reumatoide, ela também está bem ligada ao frio? A artrite reumatoide, sim. Os pacientes desencadeiam a crise, às vezes, de inflamação no tempo mais frio. Esses pacientes com doenças mais sérias, a gente tem que ficar mais atento, tomar mais cuidado. Eu vou chamar de degeneração, não sei se eu estou falando a palavra certa, que os dedos entortam, é artrose? A artrose pode dar isso, mas a artrite reumatoide, principalmente, ela dá muita deformidade nas mãos. Isso necessariamente acontece com a idade ou o fator independe da idade? A artrose é muito relacionada à idade, o desgaste com o tempo, mas a artrite pode aparecer até na infância. Em todas as idades a gente tem artrite reumatoide. Mas não necessariamente todo idoso vai ter artrite ou artrose? Não necessariamente, depende muito da atividade que ele fez ao longo da vida, aquele que usou mais, gastou mais. Quase todos. Crianças sofrem muito nessa época. E a creche é assim, apareceu um resfriado, a turma inteira fica resfriada, né? Isso é por conta do que você já disse aqui, de sala fechada e tudo. Mas alguma dica especial para as nossas crianças, filhos e netos? Então, uma dica especial para todo mundo. No inverno, a gente tem uma tendência a comer mal, porque a gente fica querendo comer só comida
assim, emocionalmente gostosos. Chocolate, doce, né? Mas a gente tortas. Tem que lembrar isso. A gente tem que lembrar que no inverno a gente tem que se alimentar muito bem em relação às frutas e vitaminas. Então, alguns pacientes até falam que tomam vitamina C, mas não substitui a vitamina C das frutas. Então, no inverno, a gente tem que tentar aumentar a ingestão de frutas que têm a vitamina C. Limão, laranja, mexerica, acerola. Aproveitar que época de mexerica, por exemplo, aqui em Brasília, todos os mercados têm. Aumentar a ingesta de alho, gengibre, fazer aquela comida cheia de vitamina para poder melhorar a imunidade. Lavar o nariz com soro, não ficar em ambiente muito fechado. Então, sempre que puder abrir a casa para ventilar, mesmo com frio, né, espera um pouco. Se possível, pegar um solzinho, daqueles horários bons, né, para que você melhore, mantenha níveis de vitamina D bons, para você melhorar a sua imunidade. E aí não é só para as crianças, né, vale para todo mundo. Mitos e verdades. Aquela velha história de dor de garganta, gargareja, água morna com sal. Tem sentido? Para mim faz sentido. Tem sentido, é verdade. Querendo ou não, é uma forma de você fazer uma certa limpeza, né? Uma higiene. Então, nessa época do ano, quem tem mais facilidade de ter infecção de garganta, pode, após a escovação, fazer um gargarejo com água morna e sal. Mel com limão, tira tosse? Então, a tosse, é até importante frisar, a gente não quer tirar a tosse, porque a tosse é um reflexo de proteção, principalmente para o seu pulmão. Então, a gente não deve tirar a tosse, a gente deve investigar por que ela acontece, e a gente deve tirar a causa da tosse. Então, mel com limão, própolis, nada disso vai tirar a sua tosse, que bom. Porque o certo é a gente tentar, por exemplo, tirar a alergia que está causando a tosse, Sim. ou tratar uma sinusite que está causando a tosse, ou tratar uma asma que está causando a tosse, porque senão você corre o risco até de levar uma infecção, né, de via aérea superior, otite, sinusite, amidalite, para o pulmão e fazer uma pneumonia. Uhum. Então, ninguém aqui deve tentar tirar a tosse, e sim descobrir por que está com tosse. Porque tosse é uma coisinha chata, viu? E quer dizer que é uma defesa do pulmão. É uma defesa para proteger o pulmão, né? Mas é uma defesa da laringe que produz a tosse. Que interessante isso, que interessante. Quais são os órgãos, os ossos, os ligamentos mais afetados em... Essa foi uma pergunta que hoje me fizeram de manhã, quando eu disse que vinha para cá. Mais evidentes do perigo de uma queda. Não tem nada a ver com o frio, se bem que no frio as pessoas caem mais, andam mais agasalhadas, não enxergam do chão. A gente tem basicamente fraturas relacionadas ao idoso que são de baixa energia. O idoso já tem um osso frágil e um trauma leve. Então ele tem muita fratura de coluna, quadril, às vezes também no punho. No punho, né? Principalmente membros inferiores e quadril. Então, uma queda simples que leva a uma fratura grave. E, por outro lado, a gente tem a fratura do jovem, que aí é uma queda, um trauma com muito mais energia e uma fratura também que pode ser mais leve ou mais grave, mas que está relacionada ao trauma de alta energia. Essa, sim, aí ela é variável, pode ser membro inferior, superior. E a gente está tendo muita fratura de punho, de tornozelo, isso relacionado, por exemplo, a esportes radicais, a acidente automobilístico, moto. E de idoso, evidentemente, pela defesa, né? O punho é um sítio muito comum de fratura, pelo nosso reflexo de defesa, pela queda. E com o aumento da velocidade dos esportes, por exemplo, o patinete elétrico, que hoje está muito comum nas ruas, causa algumas fraturas graves de punho, de cotovelo, justamente que a pessoa vai cair, tem que colocar a mão para proteger o rosto, no reflexo, e tem fraturas de alta energia. Doutora Tatiana, e umidificadores no quarto? Há uma divisão aí. Uns dizem, põe mais umidade no quarto, outros dizem, aquilo ali vai ser um ambiente para prospectar mais bactérias. E aí? Existe uma umidade boa, né, para que o nosso corpo funcione. Realmente, Brasília tem uma umidade inferior àquela ideal.
Mas eu brinco com os pacientes que a gente pode fazer o nosso próprio umidificador, não precisa comprar. Daqui a pouco eu vou receber, né, recadinho das lojas, assim. Não, é a velha Não faça toalha molhada? É o ideal. Você sabe aqueles pratinhos que você coloca para vaso, para você Sei. recolher água? Ele é bom porque você vai ter uma lâmina mais fina de água, uma quantidade maior da superfície. Então, aquilo ali vai ajudar a evaporar melhor. É o melhor para Brasília. Põe embaixo da cama ou perto da cama, e aí você vai resolver o seu problema de umidade de uma forma bem simples e barata. Gostei da ideia. E aquilo dá conta? Dá conta. Você vai ver que vai acordar seco. Você vai pôr uma lâmina fina de água. E ele é raso, diâmetro bom. Compra o maiorzinho. É um umidificador baratinho e resolve. Uma vez eu burramente coloquei um umidificador muito perto, achando que a umidade ia ficar. Mas eu peguei um resfriado tão violento que eu falei, nunca mais eu quero isso perto de mim. Acho que foi por conta desse vapor, né? E os umidificadores, existem vários tipos, então vai ter alguns que vão resfriar o ar. Vão agir como ar-condicionado. Então, assim, vai jogar direto na sua cara. Esse outro, não, ele vai agir de uma forma mais natural, né, junto com o ambiente. Então, é o melhor umidificador que tem. Eu queria suas palavras finais sobre, assim, alguns alertas sobre o inverno, né, sobre esse frio, e também da otorrino. Pessoal, vamos aproveitar o restinho de inverno aí para fazer atividade física, não podemos parar, né? Não pode dar aquela preguiça. Piscina, se não for aquecida, quem nada aí sempre, vamos fazer uma bicicleta, uma atividade alternativa, mas não pode parar, né? Perfeito, obrigado, doutor Cláudio. E eu vou completar com aquilo que todo mundo já sabe, né? Atividade física, ele já falou, e eu vou dizer o resto. Alimentação adequada, uma boa quantidade de sono, de descanso, beber muita água soro e, se for sair no frio, agasalhado. Pronto. E soro fisiológico, eu acho que é uma grande soro fisiológico aliado. No nariz. Água para por dentro da boca. Toda hora dá um golinho de água, assim, ó, ande com a sua garrafinha então, aqui em Brasília. Terminar fazendo um brinde com a nossa água aqui. Agradecendo a vocês que a gente bebe água no inverno. Vamos aplaudir nossos médicos. Obrigada, doutora.